Alguma vez já te ocorreu a sensação de que alguém está constantemente contra tudo o que você diz ou faz, movido apenas pelo prazer de te atacar? Existe uma narrativa emblemática sobre um pequeno vagalume que se via perseguido por uma serpente, esta determinada a devorá-lo a qualquer custo. O vagalume voou incansavelmente, desesperado por escapar, até que, sem saída aparente, ele decidiu confrontar sua perseguidora. À beira do captura, ele solicitou à cobra o direito de fazer 3 perguntas. A serpente, já ciente de que o vagalume estava encurralado e sem alternativa, concordou em ouvi-lo. O vagalume indagou se ele fazia parte da dieta habitual da cobra, ao que esta negou. Em seguida, questionou se havia de alguma forma prejudicado a serpente e novamente obteve uma negativa como resposta. Por fim, o pequeno inseto quis entender por que, então, a cobra estava tão empenhada em capturá-lo. A resposta da cobra foi surpreendente. Porque não suporto ver você brilhando. Independentemente de suas ações na vida, independentemente de quão virtuoso você seja, ou quão cuidadoso seja para não prejudicar os outros, é essencial compreender que sempre haverá pessoas que se oporão a você. Todos nós já nos deparamos com tais indivíduos, seja no ambiente de trabalho, na universidade, entre amigos, ou até mesmo dentro de nossas próprias famílias. Por meio da adoção dos princípios práticos do estoicismo, é possível aprender a lidar com essas pessoas invejosas, do brilho alheio, sem precisar recorrer a conflitos ou discussões, mas sim agindo com inteligência e sabedoria. O estoicismo, reconhecido como uma das escolas de pensamento mais pragmáticas e profundas, nos ensina a direcionar nossa energia e força para aquilo que podemos controlar, enquanto aceitamos com serenidade o que está além de nosso alcance. Se você não aprende a se posicionar na vida, acaba sendo pisoteado pelos outros, inclusive por aqueles que nutrem aversão por você. Assim, ser estoico não significa ser passivo ou reprimir ressentimentos em silêncio, mas sim manter uma postura firme e controlar as próprias emoções, ponderando antes de agir. Por isso, em primeiro lugar, receba nosso caloroso abraço e sinta-se em casa para absorver os ensinamentos milenares que nos guiam a viver com mais sabedoria e serenidade. E para que este vídeo chegue até você, outra pessoa se inscreveu em nosso canal, deixou seu like e compartilhou seus pensamentos nos comentários. Portanto, faça o mesmo e contribua conosco para disseminar essa clareza mental para um número cada vez maior de pessoas. Agora você pode estar se perguntando: como exatamente o estoicismo pode nos auxiliar a superar nossos desafios sem conflitos? É exatamente sobre isso que trataremos neste vídeo, onde apresentaremos 9 maneiras pelas quais você pode aplicar esses princípios em sua vida. Então, vamos começar essa jornada juntos. A primeira delas, ignorar intencionalmente. Não há espetáculo que se complete sem uma plateia. O sentimento de ser ignorado pode ser uma das experiências mais desagradáveis, por isso é crucial transformar essa situação em uma vantagem para si mesmo. Uma estratégia eficaz é iniciar um processo de ignoração deliberada daqueles que se declaram seus adversários ou que simplesmente não simpatizam com você. Embora aparentemente simples, essa abordagem demanda um alto grau de autocontrole, uma vez que implica conscientemente escolher não reagir às provocações, brincadeiras maliciosas, ações ou até mesmo à mera presença da pessoa em questão. É importante compreender que o poder de algumas pessoas reside justamente na capacidade de gerar tumulto emocional em outros. Há indivíduos que encontram satisfação em provocar conflitos. Ao ignorá-los, você neutraliza automaticamente esse poder, transmitindo uma mensagem clara de que eles não exercem influência sobre suas emoções ou decisões. Desse modo, suas tentativas de te afetar se tornam meras investidas infrutíferas. Ao adotar essa postura,
você se compromete com o seu crescimento moral, recusando-se a entrar em conflitos desnecessários. Ao ignorar, sua mente fica livre para focar no que realmente importa, criando um espaço mental e emocional para valorizar cada momento da sua vida, trabalhar em suas metas e concentrar-se no que está sob seu controle. Em vez de permitir que sua energia seja drenada por distrações negativas ou passar horas remoendo respostas que poderia ter dado, ponderando sobre vinganças ou rebaixando moralmente os outros, você passa a utilizar esse tempo e espaço mental no que verdadeiramente é relevante para você. O poder de quem tenta te provocar ou prejudicar está diretamente ligado ao grau de influência e importância que você lhes concede em sua vida. Portanto, cabe somente a você decidir o nível de relevância que cada um ocupa. Você pode optar por não se sentir afetado e, ao invés de reagir às provocações, escolher a sabedoria e a não participação. Essa decisão não apenas nos protege dos efeitos prejudiciais do ressentimento e da raiva, mas também nos permite cultivar resiliência e uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Isso não implica negar a existência dos conflitos, mas sim escolher não se prender a uma situação desagradável criada por outra pessoa. Ao trilhar esse caminho, nos tornamos arquitetos da nossa própria felicidade e guardiões da nossa paz interior. Segunda estratégia: ganhar utilizando a inteligência. A nossa segunda abordagem sobre como resolver problemas sem recorrer a brigas é ser mais astuto que a outra pessoa. Isso significa empregar seu raciocínio, criatividade e capacidade de planejamento para compreender o problema e encontrar soluções sem a necessidade de confrontos verbais ou brigas diretas. Ao agir dessa forma, você utiliza a virtude estoica da sabedoria e consegue prevenir problemas antes mesmo de surgirem. O exemplo da luta da Índia pela independência do Reino Unido evidencia como é possível alcançar vitórias por meio de estratégias inteligentes sem recorrer à violência física. Sob a liderança de Mahatma Gandhi, os indianos optaram por protestar de forma pacífica, recusando-se a usar a violência. Gandhi organizou marchas pacíficas, greves e incentivou as pessoas a não comprarem produtos britânicos como o sal, desafiando as leis que limitavam a compra de sal aos ingleses. Essas ações chamaram a atenção internacional, enfraqueceram o domínio econômico britânico sobre a Índia e aumentaram a pressão política para que os britânicos concederem a independência. Finalmente, em 1947, a Índia conquistou sua independência e Gandhi demonstrou ao mundo o poder da resistência não violenta, utilizando estratégias pacíficas para alcançar objetivos políticos e sociais. Da mesma forma, podemos agir com inteligência em nossos conflitos, evitando riscos desnecessários. Gandhi liderou a conquista da independência da Índia por ter uma visão abrangente da situação, considerando todos os aspectos. Identificou as fraquezas do Reino Unido, planejou ações para pressioná-los a sair pacificamente e usou suas próprias fraquezas como pontos de força. Utilizar a inteligência significa analisar todo o contexto de maneira ampla. Se Gandhi tivesse optado pela luta física, teria evidenciado a inferioridade militar e física, resultando em um grande número de vítimas. No entanto, ele transformou as fraquezas de seu povo em força e utilizou a inteligência para alcançar a vitória. Da mesma forma, você pode utilizar a inteligência em vez da força física ou da ignorância. Vencer com inteligência requer não apenas habilidade, mas também compreender os motivos que levam cada pessoa a agir como age. Pensar nas consequências de suas ações mostra que você tem domínio sobre a situação. Ao fazer isso, você se mostra como um verdadeiro líder. Terceira estratégia: transforme seus adversários em professores. Um dos princípios fundamentais da filosofia estoica
é a capacidade de converter a adversidade em um caminho para o crescimento pessoal. Em vez de encarar seus adversários ou inimigos com hostilidade, você pode enxergá-los como oportunidades para aprender e evoluir, verdadeiros mestres em sua jornada pela vida. Eles testam nossos limites, expõem nossas fraquezas, revelam nossos vícios e apontam claramente áreas onde precisamos aprimorar. Nas palavras de Marco Aurélio, o renomado imperador romano, a melhor vingança é não ser como aquele que nos prejudica. Em vez de reagir com raiva ou ressentimento, podemos utilizar esses desafios para fortalecer nossa resiliência, sabedoria e virtudes. Ao respondermos à grosseria com gentileza, à falta de respeito com compaixão, demonstramos nossa educação e maturidade emocional. Treinar nossa paciência, tolerância e calma diante das adversidades nos permite transformar o obstáculo em caminho para o crescimento. Conforme nos aconselha Marco Aurélio, quando sentimos o impulso de criticar alguém, devemos primeiro refletir sobre nossas próprias falhas. Reconhecer nossas próprias limitações nos proporciona humildade e empatia, nos permitindo apreciar as valiosas lições que nossos adversários têm a oferecer. Em vez de nutrir sentimentos negativos ou buscar vingança, devemos ser gratos pelas oportunidades de crescimento que essas pessoas nos proporcionam. Ao alterar nossa percepção, transformamos essas interações de ameaças em oportunidades de autodescoberta e desenvolvimento pessoal. Como Epicteto nos lembra, assim como Hércules precisava enfrentar monstros para se tornar uma lenda, são nossos adversários que nos moldam e fortalecem. Ao adotarmos essa abordagem, mudamos completamente a dinâmica de nossos relacionamentos. Podem continuar a não gostar de nós, mas paramos de nos importar com isso e de desperdiçar energia com ressentimentos e desavenças. Quarta estratégia: reconheça que seu inimigo não é a causa de seu sofrimento. O verdadeiro motivo do nosso sofrimento não provém daqueles que consideramos nossos adversários ou inimigos, mas sim da maneira como julgamos e reagimos a cada situação em nossas vidas. Não são as ações dessas pessoas que nos deixam irritados ou magoados, mas sim nossa percepção e interpretação dessas ações. Epicteto, que passou de escravo a um respeitado professor estoico, ensinou-nos que não são as coisas que acontecem ao nosso redor que nos perturbam, mas sim os julgamentos que fazemos sobre elas. Ele desafia a noção de que eventos externos têm o poder de perturbar nossa paz interior, enfatizando que é a maneira como interpretamos esses eventos que molda nossa resposta emocional. Quando percebemos que nossa reação emocional não é determinada pelas ações externas, mas sim pela maneira como escolhemos interpretá-las, somos capazes de desenvolver uma maior resiliência emocional e uma visão mais equilibrada da vida. Essa mudança de perspectiva nos capacita a responder de forma consciente e racional às situações, liberando-nos do controle das circunstâncias externas. Quinta estratégia: escolha o perdão como ato de grandeza. Perdoar é um ato de profunda generosidade consigo mesmo, é liberar-se do fardo do ressentimento e da mágoa. Perdoar alguém não implica em aceitar ou tolerar comportamentos prejudiciais, mas sim em libertar-se do peso emocional que esses sentimentos negativos acarretam. Perdoar não significa ignorar as injustiças ou validar o comportamento inadequado dos outros, mas sim escolher não permitir que o passado dite nosso presente. Ao perdoar, escolhemos priorizar nossa paz interior e bem-estar emocional, em vez de nos prendermos ao ciclo de ressentimento e dor. Portanto, ao transformar adversários em professores, reconhecer que nosso julgamento é a chave para nosso estado emocional e escolher o perdão como um ato de grandeza, podemos cultivar uma mentalidade mais equilibrada, compassiva e resiliente diante das adversidades da vida. Isso não é um sinal de fraqueza, mas sim de coragem e nobreza.
Ao perdoar, você demonstra controle sobre suas emoções e molda seu próprio destino. É um ato de elevação de consciência que implica em aceitar a realidade do que ocorreu, independentemente de compreender ou não as razões por trás dos acontecimentos. Quando perdoamos, quebramos o ciclo de ressentimento e restauramos o equilíbrio em nossa vida emocional e mental. Ao deixarmos o orgulho de lado, abrimos-nos para o mundo e removemos barreiras que impedem a reconciliação. Perdoar é responder ao mal com bondade. Como disse o filósofo estoico Epicteto, o perdão é superior à vingança, pois demonstra gentileza, enquanto a vingança reflete uma natureza selvagem. Essa sabedoria ressalta como o perdão pode transformar vidas, baseando-se na compaixão e na compreensão de um espírito iluminado. Ao pensar em vingança, apenas reagimos e permitimos que os outros controlem nossas ações, tornando-nos, de certa forma, prisioneiros da situação. Mas ao perdoar, libertamo-nos e recuperamos nosso poder sobre nós mesmos. Sexta estratégia: transforme a relação com seus adversários. Isso implica em agir com gentileza, compreensão e bondade para estimular uma mudança positiva, tanto no ambiente quanto no comportamento das pessoas. Essa abordagem nos encoraja a promover o bem, mesmo para aqueles que nos prejudicam. Para ilustrar essa ideia, compartilho uma história. Um homem rico resolveu presentear um homem pobre em seu aniversário, enviando-lhe uma bandeja cheia de lixo e sujeira numa tentativa de humilhá-lo. No entanto, o homem pobre respondeu com amor e bondade, transformando o lixo em flores e devolvendo a bandeja ao homem rico, dizendo: "A gente dá o que tem de melhor." Esta história destaca como podemos escolher o amor em vez da raiva, promovendo o crescimento pessoal e ampliando nossa visão e força moral. Ao agir com amor e bondade diante das adversidades, elevamo-nos acima das disputas mesquinhas e mostramos que somos parte da solução, não apenas do problema. Sétima estratégia: enfrente o problema de frente. Não confrontar o problema pode fortalecê-lo. Confrontar alguém significa ter uma conversa direta e objetiva, expressando suas preocupações de forma clara e firme. Enfrentar não é sinônimo de brigar, mas sim de afirmar sua posição e estabelecer limites. Cada situação requer uma abordagem única, mas é importante mostrar firmeza quando necessário. Ao se posicionar, você evita ser manipulado e contribui para a resolução pacífica dos conflitos. Oitava estratégia: foque em si mesmo. Perder tempo com pensamentos de vingança ou remoendo situações passadas apenas nos afasta do que realmente importa: nosso próprio crescimento. Devemos reconhecer que nosso valor e reconhecimento vêm de dentro de nós mesmos, não dos outros. Focar em si mesmo significa assumir a responsabilidade por nossas próprias emoções e escolhas. Ao seguirmos esse caminho, embarcamos em uma jornada de autodescoberta e superação, cultivando virtude, sabedoria e felicidade. Nona estratégia: o controle é seu. Você é o único responsável por suas emoções. Ninguém pode afetá-lo sem sua permissão. Ao entender isso, você recupera o poder sobre si mesmo e se liberta do controle externo. Não importa quantos inimigos você tenha. O que importa é como você reage a eles. Ao escolher não ser prejudicado, você retoma o controle sobre sua vida e se torna verdadeiramente livre. Em suma, ao longo deste vídeo, exploramos diversas estratégias para resolver problemas sem recorrer à briga, inspiradas nas filosofias estoica e budista, bem como em exemplos de vida reais. Desde o perdão até o foco em si mesmo, passando pela transformação das relações com os inimigos e o enfrentamento direto dos problemas, cada uma dessas estratégias nos convida a cultivar uma abordagem mais consciente e pacífica diante dos desafios que enfrentamos.
É importante compreender que a verdadeira força reside na capacidade de controlar nossas próprias emoções e escolhas, e não na capacidade de impor nossa vontade aos outros. Ao adotarmos uma postura de calma, compaixão e autorreflexão, não apenas promovemos nossa própria paz interior, mas também contribuímos para um ambiente mais harmonioso ao nosso redor. Agradecemos profundamente a todos aqueles que acompanharam este vídeo até o final, pois é por meio do seu apoio e interesse que podemos continuar compartilhando conhecimento e inspiração. Sua dedicação em buscar o desenvolvimento pessoal e a reflexão é verdadeiramente admirável. Por fim, gostaríamos de convidar você a se inscrever no canal Despertar Reflexões, onde continuaremos explorando temas como este e oferecendo insights valiosos para aprimorar sua jornada de autodescoberta e crescimento espiritual. Juntos, podemos criar uma comunidade de indivíduos comprometidos com a busca da sabedoria e da paz interior. Obrigado novamente por estar conosco e até o próximo vídeo.